louvar ao Senhor pela excelência deste trabalho que vocês estão realizando aqui. Louvar a Deus pela vida do apóstolo, pela sua vida. A senhora tem o bom perfume de Cristo, sabia? Você exala Jesus. E isso é muito bom. Quando a senhora subiu ali para me dar um abraço, eu realmente não estava bem. E eu vim um voo inteiro, gente, passando muito mal. E eu fui tomar agora, depois de 10 horas da noite de ontem, um pouco de Gatorade, que foi o que parou no meu estômago, que não estava parando nada. E quando a senhora me abraçou, que a senhora disse, não precisa, e com tanto carinho, o meu coração sentiu assim, eu não posso desonrar a palavra que eu dei a ela. Eu estou falando isso de verdade, sabe por quê? Porque eu percebi que ali tinha uma mulher de Deus diante de mim. Quando eu te disse assim, o altar me renova, pastora, é verdade. Estar aqui é o que me traz vida. Estar aqui é o que me faz respirar. Isso aqui é a minha vida. E se for para um dia morrer, que seja aqui, com Ele. Para o nome dEle, para que o nome dEle seja glorificado. Jeremias capítulo de número 1, quem achou diz amém. Quero louvar a Deus pela vida da pastora Vânia, essa mulher de Deus abençoada, que veio aqui me dar um abraço com muito carinho. Estou muito feliz, pastora. Eu vi tanta gente conhecida aqui no meio. Obrigada, gente. Vocês são uma bênção. Deus abençoe vocês. A partir do versículo de número 4. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, eu te chamei. Antes que saísse da madre, eu te escolhi. E as nações eu te dei por profeta. Então disse eu, Senhor meu Deus, observes, eu não sei falar, porque eu sou apenas uma criança. Porém o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde eu te enviar, tu irás, e tudo que eu te mandar, tu dirás. Não tenha medo diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então o Senhor pegou a sua mão e tocou na minha boca e me disse, observe, agora eu coloco as minhas palavras na tua boca. E hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para derrubares e para arrancares, para destruíres e para arruinares, mas também para construíres e para plantares. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Nós te glorificamos nessa tarde. Tu és o nosso Deus. O que nos traz aqui é o Senhor. Sinta-se reverenciado por nós nessa noite, nessa tarde, Senhor. Sinta-se abraçado e beijado pelos nossos louvores e pela nossa adoração. Que todo o nosso ser te glorifique. Senhor, eu estou diante da tua palavra e eu creio tanto no poder da tua palavra. Eu creio tanto em tudo que a tua palavra é capaz de realizar. Ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, de juntas e de medulas. E ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Tua palavra vai aonde o homem não consegue ir. Tua palavra vai aonde a medicina não chega. Tua palavra vai aonde o psicólogo não consegue ir. Aonde o pai, o marido, o amigo, o conselheiro não conseguem chegar. Tua palavra tem poder de ir, Senhor. Ela visita os quartos escuros da nossa alma. Aqueles lugares que a gente guarda as maiores sujeiras. Aleluia. Tua palavra tem poder de adentrar ali, para trazer limpeza e mudança. Então, pelo poder da tua palavra nessa tarde, quebra cadeias neste lugar. Pelo poder da tua palavra nessa tarde, liberta vidas neste lugar.
pessoas que entraram aqui com a mente cauterizada, com o coração angustiado, com a alma presa. Senhor, pelo poder da tua palavra, aleluia, quebra cadeias hoje aqui, que haja transformação no nosso meio, que é o poder da palavra, ao ser liberada a palavra, Senhor, que vidas sejam mudadas hoje aqui. Usa o vaso, Senhor, é de barro, é pequeno, mas é teu. Fala com o povo, porque o povo também é teu. E fique à vontade no ambiente, a casa é tua. Quem manda aqui é o teu Espírito. Quem determina o que vai acontecer aqui é o Senhor. Eu não subi aqui com uma cartilha pronta, dizendo vai ser assim, Deus, não. Eu estou entregue àquilo que o Senhor desejar fazer nessa tarde. Tu tens liberdade em nosso meio, Espírito. Se tu quiseres batizar com o Espírito Santo e com fogo, a casa é tua. Se tu quiseres curar nessa tarde, essa casa é tua, Jesus. Faça como tu quiseres. Então somente fala conosco. Fala. Abre a tua boca neste lugar, fala. Eu te louvo pela tua presença. E é no teu nome que oramos e agradecemos. Amém e amém. Senta dando glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, o Espírito tem direcionado o meu coração a essa palavra. Capítulo 1 do livro do profeta Jeremias, que fala acerca do chamado do profeta. E o chamado desse profeta foi um chamado muito difícil e muito doloroso. Por quê? Porque as palavras que Deus colocava na boca de Jeremias não eram palavras amigáveis. As palavras que Deus colocava na boca do profeta não eram palavras que as pessoas que estavam erradas gostavam de ouvir. Deus sempre trazia revelações duras ao profeta Jeremias. E tendo ciência disso, ele precisava entender e estar pronto para não ser amado por muitos, para não ser ovacionado por muitos, para não ser celebrado por muitos. Afinal de contas, a palavra que Deus colocava na boca do profeta ia contra a realidade que o povo estava vivendo. Jeremias profetizou durante os últimos 5 reinados dos últimos reis de Judá. E se você for olhar a história desse homem, ele era tão ser humano quanto eu e quanto você. Era tão intenso o ministério dele, que ele era conhecido como o profeta das lágrimas, ou profeta chorão. E é porque ele era covarde? Não. É porque Jeremias sentia a realidade de Judá. Ele sentia a realidade do povo. O chamado dele não era alguma coisa que ele olhava e pensava: quando eu quiser eu uso, quando eu não quiser eu não uso. Não. O chamado dele estava impregnado na alma dele. De tal forma que um dia ele falando com o Senhor, ele disse assim: o Senhor me iludiu. E eu fiquei iludido. Sabe por quê? Porque eu estou falando, e ninguém ouve, ninguém entende, ninguém compreende, e nada do que eu falo acontece. Até quando o ímpio vai proceder dessa maneira? Senhor, as palavras que o Senhor colocou na minha boca, quando eu vou ver acontecendo? Aí ele pensou: eu não vou mais falar do teu nome, eu não vou mais proferir uma palavra que o Senhor colocar na minha boca. Mas o chamado estava tão íntimo e tão agarrado nele, que ele disse que todas as vezes que ele pensava isso, um fogo queimava dentro dele. Que ele entendia, não dá para separar Jeremias do chamado, e nem o chamado do Jeremias. É aquela coisa: não quero cantar, não quero pregar, não quero orar. Eu vou sentar lá no canto e eu espero que ninguém me enxergue. E numa reunião lotada como essa, Deus sopra no ouvido do dirigente: chama ela. Aleluia.
Mas eu não queria. Mas não adianta, o chamado está agarrado em você. Mas eu não quero mais, não adianta fugir. Deus te selou para uma obra. Pegue na mão de alguém e diga para ele: você pode tentar correr, você pode tentar fugir, você pode tentar fingir que não é com você, mas a boca de Deus está se abrindo para te dizer: não adianta, eu te selei. Para de fugir. Aí um dia ele cheio de questionamentos, apóstola. E aí, Senhor, e aí, como vai ser? E a gente imagina que o Senhor vai vir com uma palavra bem amigável, né? Oh, meu querido Jeremias, meu amigo. Só que a Bíblia diz que a resposta de Deus para ele é: está reclamando? Como é que é, Senhor? E o ímpio? E quando... Se você se cansa competindo com homens que vão a pé, como é que você vai competir com os cavalos? Explica isso, Gabriela. Os cavalos eram os carros daquela época. Se você quer ter agilidade, você vai a pé ou vai de carro? Vai a pé ou vai de carro? O que Deus estava comparando era a agilidade que Jeremias tinha agora com a agilidade que ele teria depois. Só que Deus está dizendo para ele: você já está reclamando das lutas que você vive no agora. Como é que você quer que eu te passe de fase? Se você reclama das lutas do agora, isso caracteriza que você não está pronto para um novo nível. Porque quanto maior o nível, maior as afrontas. Quanto maior o nível, maior as pedradas. Quanto maior o nível, maior as lutas. Eu vim como boca de Deus dizer para alguém: pare de reclamar da luta do agora. Pare de murmurar, pare de falar o que não deve. E comece a enxergar isso como um tratamento de Deus para elevar você de nível. Se é para aplaudir, aplaude de verdade. Eu sei que não existe isso, tá? Mas é para dar emoção. Faz uma cara de profeta para essa pessoa que está do seu lado. Eu vou te ensinar como é que é profeta lá do Xerém. Franze um pouco a testa. Tem que ser igualzinho. Não olha já não, fecha um pouco o olho. Não pode olhar assim, tem que olhar assim, ó, para dar medo. Vai. Franze um pouco a testa, fecha um pouco o olho. Vira para ele e fala: como é que Deus pode te elevar a um nível que Ele quer te elevar, se você não está suportando as lutas do agora? Para de reclamar, fala para Ele. Para de murmurar. Não é a vida que vai ficar mais fácil, é você que vai ficar mais forte. Não é o diabo que vai deixar de te perseguir, é você que vai ficar mais corajoso. Oh, aleluia. O que Deus estava dizendo para ele é: não dá para ser melindroso. Não dá para ser covarde. Falou mal de mim, não canto mais. Me olhou de cara feia, não prego mais. Gente, homem tem condição de competir com um carro ou com um cavalo? Sim ou não? Como é que Deus está dizendo que Jeremias competiria com os cavalos? É Deus dizendo: se você aguentar a luta do agora, eu vou te dar uma habilidade que não é normal para os homens, mas eu vou confiar ela a você. Isso é palavra profética para alguém que está aqui. Deus está dizendo: eu vou te dar uma habilidade que eu não dei a todo mundo, mas se você suportar a luta do agora, eu vou te encher de poder e autoridade e graça e unção. Suporta. Mas o Senhor diz para ele assim, ó: para esse nível de chamado, para esse nível de guerra, o Senhor primeiro chegou para ele e falou assim: ei, rapaz, antes que você saísse do ventre eu te escolhi, antes que você saísse da madre eu te consagrei. E alguém vai dizer: que coisa mais linda. Espera. E o Senhor diz: e as nações eu te dei por profeta. Talvez você ache tudo isso muito lindo, mas eu preciso que você entenda: Deus não perguntou: Jeremias, para que lugar você quer ir?
Deus não perguntou: Jeremias, qual lugar que você acha mais legal? Jeremias, o que é que você gosta de fazer? Não. Eu te olhei, te escolhi, você é meu, e eu que agora determino qual é o lugar que você se encaixa melhor. Sabe por quê? Porque você tem dono. Pelo amor de Deus, bate no ombro de alguém e fala para ele: você tem dono. Não, fala sério, você tem dono. Só que quando eu lia isso, apóstolo, o Espírito de Deus disse a mim assim: a minha igreja é incoerente. Falei: Senhor, por quê? Eles oram uma coisa com a boca, mas vivem outra coisa com a vida. Eles dizem: tu és meu dono, mas não me perguntam antes de tomar decisões. Eles dizem: tu és meu dono, mas não pergunta se pode ir, se pode vir, se pode fazer, se pode não fazer, se pode entrar, se pode não entrar, se deve ou se não deve. Diz que tem dono, mas vive uma vida de quem não tem dono. E eu tenho aprendido ao longo dessa caminhada com o Espírito Santo, que eu nasci num lar evangélico, e me converti bem cedo, que se tem uma coisa que o Senhor valoriza, é uma palavra chamada relacionamento. Se tem uma pessoa que é leal, se tem uma pessoa que é honrosa, com isso de relacionamento, é Deus. Quando todo mundo vai embora, Ele diz: a gente é amigo, eu não vou embora. Quando todo mundo escolhe falar mal, Ele diz: eu fiz uma aliança contigo, eu não vou falar de você. Só que nós somos o povo que queremos a amizade de Deus, mas não somos amigos dele. Faz, Deus! Ele diz: eu posso fazer, mas a minha pergunta é: você está posicionado como alguém que é digno de viver o que eu tenho para fazer? Não é assim: eu não quero ir. Não, é para lá que o Senhor quer, é para lá que eu vou. É para cá que o Senhor quer, é para... Gente que tem dono a gente vê logo, porque tem horas que ele tem vontade de falar, mas ele sabe que o dono não vai gostar. Aleluia. Então ele se cala. Ah, eu vou lá e vou mostrar para ela de quem eu sou filha, e vou mostrar para... Aí a gente lembra: ei, você tem dono. Gente que tem dono não vive sua vida pelo que quer. Gente que tem dono não vive sua vida pelo que acha. Gente que tem dono não vive sua vida pelo que imagina. Gente que tem dono vive a vida pelo que o dono determina. E isso falado é bonito, mas vivido é difícil. Porque tem horas que eu planejei uma coisa e o Espírito planejou outra. E o que eu faço quando o meu projeto não combina com o projeto de Deus? Para onde eu vou quando a direção que Deus traçou é diferente da que eu tracei? Eu vim como boca de Deus dizer para você que obedecer a voz do teu dono te livrará de dores desnecessárias. Eu vim dizer para você que obedecer a voz do teu dono, por mais que você não entenda agora, te poupará de lágrimas que você não precisa chorar. Há pessoas acumulando mágoas, acumulando mazelas, acumulando traumas, porque vivem as suas vidas sem consultar ao Senhor. Mas pelo poder da palavra de Deus, o Espírito vai iluminar a tua mente. Tu não serás mais um crente rebelde, tu não serás mais um crente insubmisso. Tu vais se submeter àquilo que o Espírito tem para você. Sou de um tempo da igreja onde para se escolher tema de congresso orava-se meses. Era aquela coisa: vou trazer fulano, Senhor, o Senhor quer. Senhor, o Senhor quer. Senhor, o Senhor quer. Sabe por quê? Porque essa festa aqui não são vocês que tem que gostar. O Espírito me cubra neste momento, porque isso aqui não é uma reunião para agradar aos homens. A única pessoa digna de ser agradada aqui é Ele.
De nada adianta você aplaudir, você gostar, você vibrar e os céus não gostarem. Mas como boca de Deus eu vim dizer: quem vai festejar conosco hoje são os anjos do Senhor, é o céu, Ele vai se manifestar aqui. Eu te dei. Meu Deus, que coisa linda. O Senhor me chamou, o Senhor me escolheu, o Senhor me entregou. Aí Jeremias fala assim: mas peraí só um pouquinho. Eu acho que ele errou de endereço. Por quê? Senhor, olha o tamanho dessa promessa e olha o tamanho do Jeremias. Olha o tamanho desse projeto e olha o tamanho do Jeremias. Senhor, não encaixa. Sou pequeno demais para o que o Senhor está falando que vai fazer. Eu tenho pouco recurso para conseguir alcançar o que o Senhor disse que eu vou viver. Senhor, aí ele diz assim: deixa eu te falar uma coisa que eu acho que o Senhor não sabe. Primeira delas, eu não sei falar. Como é que não sabe se está falando? Só que ele está dizendo o seguinte: para a proporção que o Senhor espera, eu não tenho capacidade. Para o nível que o Senhor quer, eu não tenho, a verdade é essa, eu não tenho. Aí ele diz: deixa eu te falar outra coisa, que eu acho que o Senhor não sabe. Eu vou te falar quem eu sou. Eu sou uma criança. Jeremias achou que Deus tinha escolhido ele, achando que ele sabia o que ele não sabia, e que ele era o que ele não era. Só que o Senhor vai dizer para ele assim: não digas que você é uma criança, e nem digas que você não sabe falar. Eu acho lindo, porque o Senhor podia falar assim: Jeremias, você não é uma criança. Jeremias, você sabe falar. Mas não é isso que o Senhor diz. O Senhor diz: não digas que você é uma criança. Não dizer ignora isso. E não digas que você não sabe falar. Outra coisa, finge que isso não existe. O que Deus está dizendo para ele é: quando eu bati na tua porta, eu sabia das tuas limitações. Eu sabia exatamente o que você tinha e o que você não tinha. Eu sabia o que você podia e o que você não podia. Eu não me decepciono com as suas fraquezas. Eu não me decepciono com os seus traumas. Eu já sabia quem você era. E ainda assim eu olhei para você e falei: é você mesmo que eu quero. Sabe por quê? Porque guarde isso. O nosso inimigo, ele se aproveita da nossa fraqueza para fazer da nossa fraqueza a fortaleza dele. Ou seja, se me falta um pedaço da perna, espiritualmente falando, essa é a minha fraqueza. O que o inimigo faz? Ele não me ataca nessa. Ele ataca nessa que eu não tenho. O tempo inteiro ele faz da minha fraqueza a fortaleza dele. Porque ele diz: uma hora ele cai, uma hora ela cai, uma hora ela cai, uma hora ela desiste. Só que a mesma Bíblia diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa na tua fraqueza. O que a Bíblia está dizendo? Aonde você não tem, o Espírito entra e completa. Aquilo que você não sabe, o Espírito entra e te ensina. Aquilo que você não pode, o Espírito entra e mostra para você: eu vou te usar de tal maneira que as tuas fraquezas vão ficar escondidas em mim. Para de falar que você não sabe falar. Para de dizer que você é uma criança. Eu vim pregar para a gente hoje, apóstolo, que está fugindo do chamado, porque se sente incapaz de vivê-lo. O que eu estou falando aqui é tão sério que se alguém do nosso meio se posicionar como Deus quer, vai chegar um tempo que vocês não vão precisar nem trazer mais gente de fora. Porque Deus vai começar a usar o povo do meio da igreja. Isso não é privilégio de pregador. Isso não é privilégio de cantor. Isso é para a igreja. Para de falar que você não sabe. Porque eu não vim aqui baseado no que você pode. Eu vim aqui baseado no que você será comigo. Eu não te escolhi achando que a tua família tinha condição. Eu sabia que não tinha. E ainda assim eu bati na tua porta para te apresentar
Um Deus que pega alguém que não é e faz ser. Um Deus que pega alguém que não pode e faz poder. Um Deus que pega alguém que não tem e faz ter. Eu não sei se isso, de alguma maneira, faz sentido para você, mas diante de você está uma prova viva de que esse Deus ainda é Deus. Só um pedacinho para você saber. A família mais envergonhada e de maior vergonha dentro de Xerém, a minha. Nossa casa era tão úmida, era emprestada, era tão úmida que dava cogumelo na parede. E a gente comia broto de bambu cozido. Não tinha armário, não tinha sofá, não tinha guarda-roupa, não tinha nada. Mas tinha uma mulher e um homem que diziam: vivo feliz, pois sou de Jesus. Aí ele passou na minha casa, apóstola. Olhou para a minha família e disse: vou mudar a história de vocês. Vou transformar a história de vocês. Eu lembro do meu pai passando a gente por cima do ônibus, porque não tinha dinheiro para pagar a passagem, e ele era obreiro e ganhava só a passagem dele e da minha mãe. E Deus falou: vai andar de avião. Dizia Deus: eu não tenho nem dinheiro de passagem. E eu estou aqui para te dizer que ele não é menino, que ele não brinca de ser Deus, que ele não é irresponsável. Tudo que ele promete, ele é fiel para cumprir. Ele é. Jeremias, olha, agora eu coloco as minhas palavras na tua boca. A boca é de quem? Vocês estão comigo? A boca é de quem? E a palavra é de quem? A boca é de quem? E a palavra é de quem? Quem olhar vai ver: ué, é o Jeremias. Mas quando ouvir, respeita, porque não é a voz dele. Não gosto do Jeremias, não vou abrir a porta para o Jeremias, não quero deixar ele entrar. Quando ele abre, respeita. Arrepiei aqui, hein? Eu não sei, tem um negócio diferente agora na boca do Jeremias. Tem um negócio diferente agora na vida dele. É Deus dizendo: todas as impossibilidades que se posicionavam diante de você, quando elas perceberem que a boca é tua, mas que a voz é minha, elas correrão de medo, porque dirão: ele não anda mais só. Tem alguém que respalda a história dele. O Senhor disse para ele assim: aonde eu te mandar, você vai. Tudo que eu ordenar, você vai falar. Perceba que na frase, quem envia? Deus. Quem vai? Jeremias. Quem manda falar? Deus. Quem fala? Jeremias. Então, antes do Jeremias atuar, Deus já atuou. Pera, que eu vou repetir isso para que você entenda. A ordem da frase é: Jeremias, você vai. Pera, mas antes de você ir, eu envio. Jeremias, você fala. Pera, mas antes de você falar, eu ordeno. O que a Bíblia está dizendo é: o reino espiritual já estará ciente de que quando você chegar, você não chegou por você mesmo, mas que tem um nome que te Sabe o que Deus está dizendo para ele? Senhor, mas tem muitas portas que se fecharam, meu filho. Essas portas têm sensor de presença, fica tranquilo. Sabe aquela porta do shopping, que você vai vindo, e antes de você chegar, ela faz o quê? Aleluia. O que Jeremias está dizendo é: eu já tentei várias vezes em algumas, e elas não respeitavam a minha chegada. E o Senhor está dizendo: mas agora, antes de você ir, eu envio. Fala para essa porta que a chave de Davi está na minha mão, Jeremias. Quando eu abro, ninguém fecha, e quando eu fecho, ninguém abre.
disse os opositores: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. O que você está querendo dizer com isso, Gabriela? Eu vou ser bem realista. Quando você decidir assumir o chamado que Deus tem na tua vida, você não tem noção do tanto de retaliações que você vai viver. Não é, Gabi? É verdade. Quando você resolver acreditar no nível do chamado que Deus tem na tua vida, você vai começar a ver o que é um inferno guerrear com alguém. E o que eu faço? Eu me escondo? Não. Não temas diante deles. O que significa isso, Gabriela? O diabo bota o pé? Coloca também. Qual é o seu problema? Ele falou que vai destruir. Pergunta para ele que ele está achando que está falando com quem. Ele disse que vai destruir a tua casa. Lembra para ele: eu não ando mais sozinho, meu filho. Até ontem você podia, mas a partir de hoje, olha quem vai na minha frente. Torre forte é o nome do Senhor. Para ele correrá o justo e estará em lugar seguro. Para de ter medo de afronta, para de ter medo de oposição, para de ter medo de maldição. Se agarra na promessa, porque o Deus que te chamou, Ele te garante. Mas tem uma coisa, Jeremias. Gente, cadê o relógio? Pelo amor de Deus. Cadê, apóstolo? Tá. Gente, eu já causei tanto transtorno aqui que eu não posso pisar um ponto fora da faixa. Que coisa a senhora faz assim com a mão, tá? Cheia de medo aqui, tá? O Senhor disse para ele assim: mas olha para cá. Hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares. Eu parei para ler isso e tentei compreender o que o Senhor estava querendo dizer ao profeta, porque no começo Deus diz assim, ó: eu te dei as nações. Se Ele deu as nações, o Senhor tinha que falar assim, ó: hoje eu te coloco no meio das nações. Mas não é isso que Deus fala. Deus diz: hoje eu te coloco sobre. E eu falei: Senhor, sobre? O Senhor me disse: lê para que eu coloquei ele sobre. Aí eu li, o Senhor me disse: para arrancar, para derrubar, para destruir e para arruinar. Eu falei: não entendi. O Espírito me disse: arrancar é fazer força para tirar raízes da terra. Derrubar é olhar para construções e dizer: não, elas não podem estar aqui, e quebrá-las. Destruir é ver um cenário pronto e dizer: esse cenário está errado. Aí o Senhor me disse: está entendendo o nível do chamado? Eu falei: estou. Por isso que para esse nível ele não pode estar no meio. Porque como é que ele vai arrancar coisas que também fazem parte da vida dele? Como é que ele vai destruir cenários que ele também ajuda a construir? Aleluia! Por isso, eu quero o meu profeta. Ele não vai fazer parte do meio. Ele não vai se misturar com as coisas que eu não gosto. Ele não vai partilhar de assuntos que não me agradam. Só que eu vim aqui falar para pessoas, e sem temor nenhum eu digo isso, porque eu confio no que o Espírito me disse, que se venderam. Eu vim falar para pessoas que abriram mão de ministério, que abriram mão de chamada, só por um lugar à mesa, por uma porta aberta, porque resolveram fazer parte do meio, porque queriam as honras que o meio traria. Mas o Espírito de Deus me trouxe aqui hoje para dizer: eu vou te pegar, vou te arrancar do meio, e vou lembrar você qual é o lugar que eu te coloquei. Você está sobre
tua conversa é de quem está sobre, teu comportamento é de quem está sobre, teu nível de vida é de quem está sobre. Tu não conversa o que eles conversam, tu não se mistura com o que eles fazem. Você é minha diferença neste meio. Sabe por que perdemos a autoridade para arrancar algumas coisas? Porque quando a gente vai tentar arrancar, elas também estão em nós. Gabriela, mas não está me afetando em nada. Você que pensa. Devagarzinho tem alguém colocando um tijolinho aí e erguendo uma construção que Deus não se agrada. Eu vim pregar para a gente, apóstolo, que a partir de hoje o número de amigos vai diminuir. As pessoas ao redor da mesa vão diminuir. Os contatos do telefone vão diminuir. O que é isso, Gabriela? Deus vai começar a fazer isso, ó. Eu não quero que nada atrapalhe o caminho que eu estabeleci para você. Eu não quero que nada manche a honra que eu limpei de você. Eu não quero que nada machuque o chamado que eu coloquei na tua mão. Olhe para alguém que está do seu lado e fala para ele: se você não quer. Não, tem que falar sério. Fala: se você não quer, sai de perto de mim. Eu quero do meu lado gente que acrescenta. Eu quero do meu lado gente que entende o chamado. Eu quero do meu lado gente que me ajuda a acertar. Eu não quero no meu lado alguém que passe a mão no meu pecado, que diz que eu estou certo quando eu estou errado, que me faz mentir, que me ajuda a pecar. Eu quero gente que me corrige. Eu quero gente que me ajuda a chegar no céu. Eu quero gente que me exorta. Gente que me ajuda a chegar no alvo. Sobre! É por isso que o diabo te coloca com raiva das pessoas que te corrigem. Porque ele sabe que a palavra que está na boca delas vai tirar você do meio e colocar você sobre. E sobre você vai ter autoridade para dizer para ele: sai, ele tem que sair. Eu quero encerrar essa mensagem. Vocês sabiam? Não, né? Poxa. Que o pessoal toda vez... gente... Quando eu vou a primeira vez na igreja, eu ensino, pastor, apóstolo, que o pessoal lá da igreja, quando o pregador vai encerrar a mensagem, aí sem ele saber, ele fala: gente, estou encerrando. Aí todo mundo faz: vocês estão tão ligados assim? Então agora eu vou encerrar essa mensagem. Eu quero só dizer para você que de nada vale pular, rodar, cair, se emocionar, se quando você sair daqui para fora, teu comportamento for o mesmo. Eu vim dizer para você que o responsável por atrasar o chamado de Deus na tua vida não é o diabo, é você mesmo. Você sabe que o que Deus tem na tua vida é muito maior do que isso que você está vivendo. Vai continuar nessa vida medíocre até quando? Esse evangelho raso, sabe? Que você vê todo mundo entrando e você diz: tem umas coisas para fazer aqui. O Espírito está dizendo: será que você não entende? Que eu quero te constituir sobre. Eu quero te dar visões. Eu quero te dar revelações. Você é uma ministra da minha palavra. Você é uma profetisa do meu nome. Vai continuar com a boca fechada até quando? Pelo poder da palavra de Deus, ministérios vão sair da gaveta hoje. Pelo poder da palavra de Deus, chamados serão reerguidos nessa tarde. Sabe o que o Espírito me diz? Que há profetisas no nosso meio que nunca mais profetizaram. Há mulheres aqui que têm um chamado grande, mas que estão às margens. Aí olha uma entrando e fala: podia estar vivendo.
Aí olha a outra e diz, ai, podia estar vivendo. Aí vê a Ana cantando e diz, queria que fosse eu. Queria que Deus me usasse assim. Vê a Gabi pregando, Senhor, faz comigo. Deus está dizendo, eu quero fazer contigo. Só que você está às margens. E tem gente que diz assim, mas eu já estou orando. Eu já estou buscando. Só que ainda está no raso. E no raso é o seguinte, eu até me molho, mas ainda estou com o pé na areia. Então a hora que eu me aborrecer, eu volto para o lugar de onde eu era. Deus não quer a gente com meia vida. Deus quer a gente no profundo. Quanto mais profundo, menos probabilidade de voltar. É com você que eu estou falando. Você que sabe que você entrou aqui hoje achando que veio ao convite de alguém. Mas quem te trouxe foi o Espírito. E te trouxe para te dizer, eu vou te renovar. Eu vou quebrar essa cadeia que está prendendo você hoje. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente. Como será, Gabriela? Isso não diz respeito a mim nem a você. Deus só quer alguém que acredite. Sou eu, Gabi. Meu chamado está atrasado, sou eu. Sou eu. Eu já até aceitei Jesus uma vez, mas eu sei que eu estou fora. Eu venho, mas eu estou fora, sou eu. Sai do teu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você.